E aí galera, bem-vindos aqui ao canal Tímpanos Geográficos. Dessa vez eu não é um vídeo para explicar nada, nenhum conteúdo importante. Agora é um vídeo para te mostrar, dar um overview, uma visão geral do nosso e-book, formas gráficas de comunicação visual para trabalho escrito e apresentação, focando em quadros, tabelas e gráficos, tá pessoal? Esse e-book aqui que vocês estão vendo, que eu estou mostrando aqui, tá? Ele é resultado de um trabalho de alguns anos, né? Quando a gente foi aos poucos aí criando, né, uma feira científica, né, onde a gente estava estimulando os alunos a fazer uma produção de iniciação científica através da chamada Feira das Nações Africanas que a gente faz no colégio, que é ligada a uma Olimpíada do Conhecimento, uma Olimpíada maior, com diversas outras provas ligadas ao conhecimento, mas que ela parte, né, do Dia da Consciência Negra. Então esse e-book ele parte daí, a inspiração é aí. E aí a gente percebe que os alunos eles apresentam algumas dificuldades, né? Não só em se desvencilhar da leitura na apresentação, como também em lidar com novas formas gráficas de comunicação, como quadros, tabelas, gráficos e até mesmo mapas, né? Tanto dificuldades de criar, né, e de tratar os dados e compreender o funcionamento delas. Então, o nosso objetivo, né, é eliminar na apresentação qualquer forma textual, né, de apresentação, porque o texto ele é uma parte importante, mas ele é uma parte, ele é a parte talvez a mais fundamental, mas na apresentação o elemento visual, né, e a eloquência do aluno na compreensão do que ele fez tem que saltar aos olhos, né? E aí a importância dessas formas de comunicação visual para deixar o trabalho, não só o texto, mas a apresentação, mais produtivo, claro e objetivo para os leitores, né? Então, saber lidar com os dados e passar conhecimento através desses dados, junto, obviamente, com a apresentação, é fundamental. Então, esse e-book, pessoal, ele conta com uma abordagem não apenas prática, mas também teórica, voltada aí sim um pouquinho mais para os professores, né? E ele conta também com atividades, né, e exemplos claros e práticos para os professores poderem aplicar isso em sala de aula e até mesmo disponibilizar para os alunos capítulos, né, para que os alunos possam compreender como é que funcionam de fato essas formas, tá? E se você for entrar na plataforma Hotmart, né? Como por exemplo aqui, né? Eu tô na minha página da plataforma Hotmart, que é bem simples, né? É só digitar lá no Google Hotmart, né? Tu pode entrar, te cadastrar e tu pode ter acesso a uma série de cursos e ferramentas que você pode comprar. Então eu entrei aqui no Tímpanos Geográficos, que é a minha página no Hotmart, e aqui tu tem o curso completo, tu tem aqui o e-book, né? Onde tu pode baixar o e-book, ele está sem imagem, mas o e-book ele está aqui, e ele tem os vídeos, tem vários vídeos, cada vídeo correspondendo a partes específicas do material, né? O vídeo aborda todo o material, como por exemplo, cliquei aqui no vídeo sobre quadros e tabelas, né? E aí ele vai mostrar, né? Sempre começar aqui, né, pelo levantamento dos dados, né? Tá falando da parte do levantamento de dados, né? Fácil, enfim. Aí ele vai avançando, né? Ele vai avançando através dos capítulos, né? Que a gente abordou, as partes internas do capítulo. Os vídeos eles tentam mostrar o e-book de cabo a rabo, né? Com algumas questõezinhas um pouquinho aqui e ali adicionais, né? Mas então são uma série de vídeos aí que vocês podem ter acesso. E também tem um vídeo, né, que fala sobre o Google Planilhas, o Google Sheets, na verdade, né? Que é explicando como é que se a gente pode criar em um software, né, transformar, né, criar uma tabela, transformar ela em gráfico de uma maneira muito simples aqui no Google Planilhas, tá? Então, retornando aqui ao nosso e-book, né, a gente pode perceber aqui logo no índice que cada um desses botões em azul e os amarelos também, eles são o quê? Eles são links, né? Links rápidos de acesso. Então, por exemplo, eu quero falar sobre um climograma. Clico no climograma, ele me leva direto lá para a parte do climograma, né? Eu quero então aqui retornar o índice. Eu clico aqui e ele volta lá para
o índice, ele também tem links, né, em laranja, em verde e em roxo sublinhados. Os links em laranja, eles permitem navegação dentro do material. Então, por exemplo, eu clico aqui em tabelas, ele vai lá para tabelas, e ali lá pelas tantas ele vai falar, né, da colocação das partes e dos elementos essenciais de uma tabela. Que a tabela tem partes que são essenciais, que são próprias da tabela, que nenhuma outra forma vai ter a sua tabela, mas tem os elementos genéricos também, né? O que vai no topo, o que vai no centro, o que vai no rodapé. Ah, mas eu não lembro exatamente o que são esses elementos, eu quero ir lá e volto lá no capítulo 1, clicando no link onde ele explica tintim por tintim o que são esses elementos aí, né? Embora algumas partes elas se reproduzam em outras, né, para facilitar até o entendimento por parte do aluno, mas são vários desses links que existem aqui, tá? Então vou retornar aqui lá para o meu índice aqui, né? Estamos aqui no índice. Então tem links também para fora do material. Vou clicar de novo em tabelas aqui, e aqui eu já acho, por exemplo, um link para as normas, para a norma tabular do IBGE, né? Que ela é base para a criação dos gráficos, a própria ABNT usa a norma tabular do IBGE. Eu preciso acessar a norma tabular do IBGE? Não, mas se eu quiser, eu posso simplesmente chegar aqui e clicar, né? Ele já abre para mim aqui as normas de apresentação tabular do IBGE para mim de maneira muito fácil. Então isso facilita na nossa navegação aqui, ok? Então vou retornar, estou na tabela, vou pegar aqui o botãozinho verde, ele permite que eu retorne, né, para o meu índice geral. Muito bem, o material ele tem mais de 100 páginas, pessoal, mas vocês podem perceber que ele é bem colorido e bem ilustrado. Ele tem painéis, ele tem caixas de explicação, caixas de advertência, caixas com dicas de sites, onde tu pode, por exemplo, aqui, cada botãozinho desse é um link. Eu vou clicar aqui, por exemplo, da Unicef. Ele vem, já abriu para mim aqui, ó, um mapa da Unicef, onde eu vou em vários países, né? Vou ter aqui o perfil do Sudão. Ele vai abrir para mim aqui, vai falar sobre o Sudão, né? Aqui no caso ele está em inglês, mas eu posso vir aqui e traduzir ele para o português. Tem ferramentas de tradução, né? E aqui ele está traduzindo, está demorando. Aqui, ó, já traduzi, ó, principais indicadores demográficos, né? Qual é a população total e por aí vai, alguns outros gráficos, alguns outros dados, né, interessantes aqui, tá? Então o material ele também tem uma série de dicas de referências interessantes, né? Tem diagramas, né? Tem ilustrações, tem quadros explicativos, né? Várias imagens, né? E também tem, né, além disso aí, obviamente, né, as nossas, quando a gente for entrar mais, as tabelas, né? Tem também, quando a gente for entrar em gráficos aí, muitos gráficos, né? Além dos painéis, dos diagramas, dos quadros, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, entrar aqui, ó, já começamos com os gráficos aqui, né? A criação dos gráficos, né? Gráfico em barras, que é um tema, né, que ele está tratando, né? Enfim. Aqui já começa novamente os gráficos, enfim. Tá? Vou voltar lá para o índice aí, né? Então, além disso aí, né, dessas 100 páginas, não chega a ser enfadonho o material, porque ele tem muita imagem, ele é bastante colorido, tá? Então, além desses botões de navegação, das 100 páginas, a gente vai ter 13 capítulos, né? 4 deles são mais teóricos, são mais voltados para os professores, porque eles têm uma abordagem mais genérica e mais teórica, para que o professor ele tenha uma compreensão teórica mais sólida, para que ele possa explicar melhor, fazer a transposição didática e resolver dúvidas do aluno com mais qualidade e segurança, tá? 2 dos gráficos aqui são os queridinhos da geografia, que é o climograma e a pirâmide etária. Vou clicar na pirâmide aqui etária, por exemplo. Aí ele mostra como é que a pirâmide etária é estruturada, cada parte da pirâmide, né? O que significa a base, o corpo, o topo, a quais dados demográficos ela está ligada, né? Como é que se faz a comparação entre as pirâmides, como é que se faz uma análise individual de uma pirâmide,
como é que eu vou dizer, quais conclusões nós podemos extrair de uma pirâmide, né? Enfim, pirâmides com características peculiares, o que significam essas características, né? E por aí vai, né? É um material, assim, bem completo, né? E ele pode ser usado não apenas em geografia e história, mas também em ciências. Ciências usa muito essa questão aí, pode usar, né? Muito essa questão dos gráficos, dos quadros, das tabelas e também na matemática, né? A gente tem a questão, né? A maior parte dos gráficos tem a questão do plano cartesiano, tem uso, por exemplo, do transferidor para medir ângulo em gráfico em pizza, né? Os gráficos de pizza, mosaico e wave, que são gráficos do tipo composição, né, que eles verificam o valor de um dado no todo, eles têm que trabalhar com dados percentuais. Então já é um mote para trabalhar a questão da transformação de um dado absoluto em dado percentual. Né, com o uso da regra de 3, trabalhar ângulos, principalmente aqui no gráfico em pizza, né, porque o gráfico em pizza ele vai lidar muito com a questão do ângulo. Se a gente for construir ele na mão, o aluno tem que ter um entendimento do uso do transferidor, que eu mostro aqui, né, eu dou uma ideia de como é que se usa o transferidor, né? Como é que se mede ângulo, né? Os principais tipos de ângulo, né? Como é que se constrói um gráfico em pizza na mão, né? Isso são noções interessantes. Obviamente, pessoal, que o material ele ensina a fazer tudo na mão, mas é interessante também que a gente busque depois que o aluno consiga fazer na mão, que ele já comece a entender, a automatizar o processo. Por isso que eu crio a base para os gráficos, né, que é um anexo onde tem as bases, né, para os gráficos já pré-desenhadas, né, onde o aluno ele só vai preencher mesmo, né, tem parte separada para os elementos do topo, os elementos do rodapé, né, onde ali ele vai mesmo preencher o gráfico, né. Tem tanto para gráfico em barra, linha e histograma, tem para climograma, tem para gráfico circular, ele já vem todo divididinho, né, em fatias de 1% para facilitar o aluno. O gráfico em mosaico, gráfico de pirâmide etária, gráfico circular, todos gráfico circular não, esse aqui é o gráfico em waffle, tá errado aqui, né? E eles estão todos, né, marcados com grades e linhas em cinza fraquinho para não atrapalhar a leitura no gráfico, mas que o aluno possa perceber e facilite a construção do gráfico, tá? E essa seria uma segunda etapa de construção, e a gente poderia evoluir depois também, né, se for interesse do professor e houver disponibilidade dos alunos, evoluir para algum software, né? A gente tem os softwares de planilha eletrônica, os mais comuns são o Excel, e tem o Calc também, que é da OpenOffice, né? Mas tem também o Google Sheets. Quem tem e-mail no Google pode usar o Google Planilhas, que é o Google Sheets, né, que é uma ferramenta simples de usar. Eu explico num dos vídeos lá do curso como é que se usa, né? Não é nenhum bicho de 7 cabeças. E tem também uma ferramenta mais até intuitiva do que todas essas, que é o Canva, né? Esse aí é só tu entrar no site, né? O Google Sheet, tu precisa ter pelo menos o e-mail do Google. A Microsoft tem que ter licença para usar o Excel tem que ter licença da Microsoft. O Calc tu pode baixar, né? Mas de todas essas ferramentas, a mais rápida talvez seja o Canva, né? Mas é interessante conhecer como é que funciona uma planilha eletrônica, né? Então o Google Sheets seria, no caso, o mais fácil de obter esses aí, tá? Pessoal, todos os gráficos eles contam com as principais etapas, tá? Como é que se constrói cada gráfico, cada tabela desde o início, desde a coleta de dados, partindo dos dados para a construção da tabela, transformação da tabela, a escolha do tipo de gráfico e o desenho do esqueleto do gráfico, até o preenchimento do gráfico e a finalização do gráfico com o quê? Com os elementos genéricos do topo e do rodapé. Então aqui tem as etapas. Primeiro tu levanta o dado, depois tu cria a tabela, tu desenha a estrutura na parte central, tu preenche com os dados levantados e finaliza com os elementos genéricos do topo e do rodapé. Em cada um dos capítulos eu falo dessas 5 etapas fundamentais da construção dessas formas gráficas de comunicação visual.
Ok, pessoal? E no final lá do coisa, além, vocês já viram que tem atividades, as bases para os gráficos, né? Mas tem também o glossário dos termos, né? Que a gente utiliza, um que outro termo que vai estar ali no meio do texto do e-book que o aluno não compreenda. A gente tem ali, né, esses termos mais técnicos de geografia, né? Como amplitude térmica anual, taxa de fecundidade, taxa de mortalidade, que não são a mesma coisa que mortalidade, né? Mortalidade é uma coisa, taxa de mortalidade é outra, são coisas diferentes, né? A taxa é uma coisa importante. Eu explico a importância de tu entender o que é uma taxa lá no capítulo 2. É um tipo de dado que a gente chama de dado padronizado. É importante para o professor ter essa segurança teórica, né? Então o capítulo 2 de dados, ele vai falar sobre alguns conceitos, como padronização de dados, né? Como, por exemplo, o que são os dados, os tipos de dados, né? O que é um dado, o que é a classificação de dados, o que significa isso, o que é a hierarquia de dados, né? E tudo sempre, ó, com muitos exemplos, ó. Aqui eu tenho exemplos mostrando para vocês de classificação, exemplos aqui claros, bonitos, de dados classificados e não classificados, né? Aqui exemplos do que é um dado padronizado, ó, bota aqui exemplos, né? Fazendo uma comparação clara entre dois fatores de fácil compreensão, né? O que é um dado quantitativo e qualitativo, com exemplos muito claros. Bom, então, pessoal, esse aí foi o e-book, né? Espero que vocês tenham gostado, que vocês possam adquirir o material, né? Lá na plataforma Hotmart. Ele está lá por R$50, ou então fazer alguma doação qualquer com base na chave Pix, que é gberlese, ela está bem aqui, ó, vou ampliar para vocês aqui, ó, gberlese@hotmail.com, e por meio dela, esse é o e-mail, tu pode entrar em contato e dar uma outra ajudar, por exemplo, na produção de um material, na diagramação, na revisão, na pesquisa, etc, né? Ajudar a gente a continuar produzindo materiais de qualidade com custo bem baixo, bem acessível para todo mundo, tá bom, pessoal? Esse aí foi o nosso vídeo de apresentação do e-book, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.